Olá, pessoal, sejam bem-vindos à segunda unidade da disciplina Introdução ao Ambiente Virtual. Na primeira unidade, nós trabalhamos toda a parte conceitual, sobre definições, sobre histórico, como surgiu a EAD, quais são as suas características. E nessa segunda unidade, nós vamos trabalhar sobre a estrutura da EAD. Assim como no ensino presencial, na EAD a gente também precisa ter uma estrutura organizacional para que as coisas elas funcionem bem. Tá? E dentro dessa estrutura existem vários papéis. Dentre esses papéis, um dos que mais se diferencia quando a gente fala da relação com o ensino presencial é o papel de autonomia do estudante. Né? Então, nessa unidade, né, nessa web aula, nós vamos estudar exatamente sobre esse papel de autonomia. Quando estamos falando sobre ensino, sobre educação, né, nós conseguimos diferenciar alunos, né, de acordo com algumas características. Nós temos os alunos heteronômos, não é? Que é aquela educação bancária, né, já definida por Paulo Freire, aquela educação do depósito, onde os alunos, na verdade, eles só recebem as informações que são entregues pelo professor, né, como se eles fossem um depósito, as informações vão sendo colocadas lá e, na verdade, o aluno ele acaba não desenvolvendo muito esse raciocínio crítico, ele não aprende muito a questionar o que foi repassado pelo professor. Então, dessa forma, acaba sendo mais fácil controlar a ação e o pensamento, além de inibir a criatividade do aluno. O outro tipo de aluno que nós temos são os alunos autônomos. Na verdade, nem sei se a gente poderia chamar de aluno, seria, mais interessante chamar de aprendiz, porque ele assume a responsabilidade pelo seu próprio aprendizado. Ele que se responsabiliza pelo que horas ele vai estudar, onde ele vai estudar, qual o melhor momento, qual o melhor local para ele estudar, ou seja, ele que toma as decisões importantes, tanto quanto a gerência de tempo, como também como a gerência de espaço. Nesse tipo nessa definição de aluno, de autônomo, na verdade não existe uma contiguidade da relação professor e aluno. Existe uma interação, mas essa interação ela não acontece de forma contígua, ela não acontece de forma presencial, certo? Bom, existem várias definições na literatura para autonomia, é considerada um sistema sociocognitivo complexo que se manifesta em diferentes graus de independência e controle sobre o próprio processo de aprendizagem, envolvendo capacidades, habilidades, atitudes, desejos, tomadas de decisão, escolhas e avaliação tanto como aprendiz ou como sendo seu usuário, dentro ou fora da sala de aula, certo? Domínio do conhecimento, capacidade de decidir, de processar e selecionar informações, a criatividade, principalmente a iniciativa, construídas e desenvolvidas por uma série de ações e de tomada de decisão frente a novos contextos educativos. Então, nesse contexto, o aluno ele se depara com novas informações e, a partir dali, ele consegue construir o seu conhecimento. Ele consegue decidir, ele consegue tomar determinadas decisões, ele consegue ser criativo, ele consegue pegar aquele conteúdo que ele aprendeu em uma determinada situação e aplicar em uma outra situação. Isso tudo, claro, com a ajuda do professor, mas ele com uma autonomia, para especificar qual o seu espaço, qual o seu tempo, qual a melhor forma de aprender. Esse conceito de autonomia, ele não é recente, Na verdade, quando a gente olha a definição de autonomia, vem lá da Grécia, E, na verdade, significava a condição de uma cidade que não é submetida a uma dominação exterior. Então, o conceito de autonomia, para eles, tinha uma certa relação, tinha uma certa relação com a questão de poder. Ninguém poderia se submeter à dominação de nenhuma outra civilização. A questão é que a autonomia naquela época ela estava muito relacionada com a questão do cosmo, com a questão religiosa, Era mais ou menos nesse contexto que eles definiam o conceito de autonomia. A autonomia ela seria um pré-requisito ou um objetivo?
certo? Na verdade, ela é frequentemente pressuposta e raramente considerada objetivo de um programa de ensino, né? É interessante que o aluno ele tenha como pré-requisito essas características de autonomia, mas não é obrigatório, certo? Então, assim, quando ele não consegue desenvolver esse grau de autonomia, ele acaba tendo sérios riscos, né, de podendo fracassar ou podendo abandonar o curso, principalmente quando a gente está falando, né, de educação à distância, certo? Então, para isso, nós precisamos trabalhar junto com os alunos ferramentas, recursos e atividades que permitam que a gente consiga acompanhar os alunos. Existe uma relação muito próxima hoje, né, da autonomia com a educação, certo? Porque o homem ele só pode se tornar verdadeiro pela educação. Ele é aquilo que a educação dele faz. Então, se ele consegue, a partir da educação, desenvolver um senso crítico, ele consegue aplicar aquele conhecimento em várias outras áreas, né? Ele tendo adquirido essas informações através da educação, né? Ele consegue, de certa forma, ter grandes benefícios em sua carreira. Certo? Então, aqui nós temos os benefícios da autonomia do aluno, tá? Valorização de uma postura proativa, maior capacidade e tranquilidade na resolução de problemas, desenvolvimento de um pensamento mais crítico, libera a criatividade do estudante, tá? Desenvolve a vontade do estudante de colaborar, certo? E desperta esse interesse do aluno pela busca de novos conhecimentos. Bom, a literatura ela especifica que para que o aluno ele consiga atingir um certo nível de autonomia, ele tem que utilizar diferentes tipos de estratégias, não é? E essas estratégias elas são tanto de organização como de aprendizagem. Então, por exemplo, em relação às estratégias de organização, organizar o método do estudo, né? Assim, o que eu vou estudar primeiro, quanto tempo eu vou estudar, né? A administração do tempo com quadros de horários é interessante, né? E principalmente quando a gente tem muita coisa para estudar, então a gente tem que especificar o que vai estudar de tal horas até tal horas, qual o material que a gente vai utilizar para estudar aquele conteúdo, né? Usar eficientemente o tempo, né? Então, assim, você tem que saber que você tem que focar durante aquele tempo para estudar aquele conteúdo, porque se você usar aquele tempo para fazer outras coisas, eu especifiquei que eu iria estudar o conteúdo de introdução ao ambiente virtual das 10 ao meio-dia, mas de repente eu me levantei, fui lanchar, eu fui atender alguém que chegou na minha casa, ou eu fui resolver um outro problema, acaba que aquele tempo não está sendo utilizado de forma eficiente. Né? É interessante que se determine um local de estudo, né? Assim, tente organizar o seu material de estudo, né? Assim, é de acordo com cada aluno, tem aluno que ele gosta de estudar numa mesa, tem aluno que, enfim, é o que você melhor se adequar, é o que você conseguir aprender mais. É também interessante que se criem grupos de estudos até para compartilhar as informações, para tirar dúvidas, né? E que vocês também façam presença no polo de apoio, né? E como já né, assim, a gente já vem discutindo isso há muito tempo, de ter acesso regular ao ambiente de aprendizagem, certo? Algumas estratégias de aprendizagem são valorização de experiências pessoais vividas, né? Então, todo conhecimento ele é válido, né? E principalmente quando a gente está falando de um aluno autônomo, porque o que ele aprendeu com outras experiências, né? Esses valores eles podem ser utilizados em outros contextos. Motivação extrínseca como premiações e principalmente motivação intrínseca relacionada com a satisfação, né? Às vezes tem alunos que eles conseguem se motivar quando eles sabem que vão ganhar algum tipo de premiação com aquilo dali, né? E tem alunos que eles se motivam com a questão da satisfação pessoal. Eu consegui aprender determinado conteúdo que eu sempre quis aprender, ou que eu sempre tive dificuldade, certo? E também é bem interessante que se faça essa relação com problemas práticos, certo? Aqui nós temos algumas formas do professor ajudar o aluno a desenvolver a sua autonomia,
certo? Então, o professor ele vai ter que estar sempre atento à sala de aula e às atividades, à autorreflexão e também à individualidade do aluno, né? Porque cada aluno tem a sua forma de aprender, tem o seu momento, tem o seu método, certo? Nesses próximos slides, né, assim, a gente acaba explicando mais ou menos isso, né? Então, são algumas estratégias utilizadas pelo professor, né? Estimular a autonomia, fazer com que os alunos eles falem, né? Criar atividades que sejam acolhedoras para que todos possam participar, né? Promover um certo envolvimento e identificação, estruturar as aulas em forma de debate, de trocas de dúvidas. Uma coisa interessante, por exemplo, é estimular a leitura, como, por exemplo, utilizando a sala de aula invertida, certo? Tem a questão da individualidade do aluno, tem que valorizar, né, a individualidade do aluno, porque cada um aprende de uma forma diferente. Então, o professor ele tem que levar em consideração isso, uma atenção à autorreflexão, né, fazer com que os alunos eles reflitam sobre determinados comportamentos e posicionamentos também, né, e isso faça com que eles compartilhem, né, opiniões, compartilhem suas opiniões, escutem as opiniões dos outros, porque tudo isso faz parte do processo de aprendizagem, né? Fazer com que o aluno ele tenha esse momento de autorreflexão, um momento de autoavaliação, certo? Existem várias ferramentas que são utilizadas, né, na EAD. Temos ferramentas assíncronas e síncronas, né? Assim, como vocês já vêm utilizando, fóruns de discussão, podem ser utilizados podcasts, web aulas, e-mails, os ambientes virtuais, como vocês têm utilizado aqui o Moodle, blogs também, né? Para fazer a avaliação quando ela é assíncrona, né? Assim, o aluno ele pode publicar para o professor alguns vídeos ou podcasts ou apresentações, né? A avaliação ela pode se dar através de um mapa mental, formulários, quizzes e por aí vai, tá? E como ferramentas síncronas, né, existem as aulas presenciais, né, como nós temos, existem as videoconferências, os webinários e os chats virtuais. E para fazer avaliações síncronas, né, podem ser feitas provas online no ambiente virtual, né, só tem determinados problemas, não é porque determinada prova ela foi marcada para um dia específico. Nesse dia estamos com problema na internet. E também tem um problema que você não tem, por exemplo, como saber se o aluno está trocando informações com o outro aluno ou não, né? E a outra forma de realizar a prova síncrona é através das provas presenciais, tá? Uma coisa bem interessante é a questão da gestão do tempo na EAD, certo? Então, assim, vocês têm que aprender a gerenciar o tempo de vocês para vocês poderem conseguir fazer, realizar todas as atividades, certo? É muito chato você chegar ao dia de entregar algo e você não conseguir porque você não conseguiu gerenciar o seu tempo, certo? Então, uma das coisas que vocês podem fazer é classificar as atividades de vocês, certo? Pode classificar como urgente, como importante, como circunstancial, né? Aquela urgente, aquela que tem que ser feita naquele momento, que se não for feita naquele momento, de certa forma vai gerar prejuízos, né? E muitas vezes essas atividades urgentes, elas acontecem como se fosse algo para apagar incêndio. Você tem atividades importantes que elas precisam ser feitas, tem hora, tem, né, assim, um horário específico para entregar, quer sejam a curto, médio ou longo prazo, e a circunstancial, que é aquela que acontece, né, assim, de uma forma bem, como é que eu posso dizer, né, assim, apareceu aquela situação e você tem que, de certa forma, resolver, tá? Bom, existem, depois que vocês conseguem dividir essas atividades, não é? Classificá-las em urgente, em importante, tá? Vocês podem, por exemplo, criar um gráfico, onde nesse gráfico vocês podem encaixar as atividades de vocês, certo? Então, por exemplo, você tem atividades que são urgentes e importantes, tá? Então, você tem atividade que uma atividade que ela seria, como é que eu posso dizer? Ela não é importante, ela não é urgente. Você pode deixar para fazer mais tarde,
certo? Ela é importante, mas ela não é urgente. Aí você decide quando é que você vai fazer. Ela é importante e urgente, você tem que fazer imediatamente. Ela é urgente, mas não é importante. Então, você pode, por exemplo, delegar essa atividade para uma outra pessoa. Tá? Então, o interessante, a primeira coisa, definam quais são as suas atividades, classifiquem as atividades e encaixem essas atividades, não é, num mapa como esse e deixem essas atividades à mostra no quadro, por exemplo, né, que vocês consigam sempre estar observando e também analisando, certo? Bom, existem várias ferramentas que podem ser utilizadas nessa questão da gestão do tempo, né? Eu coloquei alguns exemplos aí do Trello, do Notion, o Google Agenda, da técnica Pomodoro, que eu já tinha conversado com vocês, o Rescue Time e o Evernote, né? Então, eu coloquei um link para cada uma dessas ferramentas para vocês darem uma olhada como é que é o funcionamento e vocês observem se elas se adequam ou não ao dia a dia de vocês, ok? Bom, aqui tem algumas das referências e qualquer dúvida nós estamos à disposição. Um ótimo estudo, tá? E até breve.